esse episódio do podcast, ele é muito proposital para você que está buscando realmente, assim, mudar a sua vida em 2025, né? Assim, que não quer mais, assim, eu também tive essa mesma sensação quando eu trabalhava, mesmo sendo concursada de grandes hospitais daqui de São Paulo, eu ia ficar refém o resto da minha vida. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast Cardiologia na Prática. Eu sou o Dr. Bruno Coelho. Eu me chamo doutora Bárbara Valente, vocês já me conhecem, mas vocês ainda não conhecem a convidada especial do episódio de hoje, que é sobre carreira médica. Queridos, a minha convidada especial de hoje é a doutora Paula Pérez. Ela é titulada pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, empresária, tá? Tem uma clínica sensacional que ela vai falar tudo para vocês aqui e também é mentora de médicas. Então, seja muito bem-vinda, doutora Paula Pérez. Obrigada, Bárbara. A Bárbara é uma amiga querida, uma inspiração para mim. Estou conhecendo o Bruno hoje, mas já admiro muito, porque por trás de toda grande mulher tem um grande homem. E é um prazer estar aqui com vocês. Oh, minha querida, eu fico muito feliz de receber aqui. Gente, eu conheci a Paula na internet, real, oficial. A gente virou amigas da internet. O santo já bateu do Instagram. O santo bateu, eu falei, menina, a gente só pode ter feito faculdade junto em algum momento, entendeu? A gente estudou em algum colégio junto. Direct. A gente ficou, o santo bateu, já saímos pra jantar, conversamos de tudo e aprendi muito com ela também. Eu quis trazer ela aqui hoje especificamente para conversar com toda a nossa audiência, pra gente falar um pouquinho assim, né? Eu recebo muito, Paula, assim, as pessoas, eu tenho muito estudante de medicina, né? Tenho muito médicos recém-formados também, e tenho alguns especialistas que buscam, né, se atualizar nas emergências cardiovasculares. E a questão que eu tenho percebido em relação aos alunos é que eles andam um pouco angustiados com o cenário atual da medicina, sabe? E por mais que, assim, de fato, né, a gente tem números que são um pouco assustadores, a gente vai falar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, existe, sim, uma luz no fim do túnel, né? É o que eu sempre falo, assim, né? Toda dificuldade vem para que você passe a ter que enfrentá-la e desenvolver uma habilidade nova que vai te fazer uma pessoa melhor, que vai te fazer um profissional melhor. Mas, de fato, né, o cenário atual para os médicos é, de fato, para aqueles que vão se diferenciar. O que você acha? Com certeza, concordo. E hoje a minha fala também eu conecto muito com médicos por causa disso, porque eu trago essa questão de que, assim, não tem mais espaço para não ter protagonismo. Então, assim, o médico hoje ele tem que ser protagonista da sua própria carreira, tem que ser protagonista da sua imagem nas redes sociais. Exato. Não tem espaço para isso, não tem espaço para não pensar como empreendedor. Então, assim, aqui não estou querendo falar que, nossa, a medicina, o caminho tradicional é ruim. E, né, porque sempre que eu falo isso, eu sou atacada e falo, nossa, se todo mundo pensar como você, quem é que vai dar plantão? Não é sobre isso, né? Mas, assim, com certeza, existe um caminho mais libertador na medicina, é o que eu falo, existe vida abundante para médicos. Eu acho que nós, como médicos, o tanto que a gente estudou, o tanto que a gente devolve para a população, a gente merece ter uma vida abundante. A gente merece se destacar, ganhar bem como médicos, ter uma vida boa para poder ajudar mais pessoas. Exatamente, isso é o que eu mais acredito, Paula. É o que eu falo, assim, rapaz, o médico tem que ganhar bem para que ele possa escolher dar aquele plantão, para que ele possa escolher ficar como médico assistente de um grande hospital, onde na maioria das vezes, né, o que ele recebe é algo simbólico para estar ali, né, discutindo casos clínicos difíceis, com a expertise que só ele tem. Então, para que ele possa escolher isso, ele precisa ser bem remunerado no seu consultório ou na sua empresa, né, o que você decidir fazer. Mas não existe você conseguir transbordar para alguém aquilo que está faltando em você. Com certeza. Nossa, muito boa essa frase, hein, amiga? Né? Exato, né? Porque assim, eu vejo assim, as pessoas assim, ai não, mas eu já vi isso, alguns comentários assim, as pessoas falando, ai não, mas fulano de tal, ele era um ótimo preceptor, mas hoje em dia ele só vai lá para tocar ficha. Exato. Ele só vai lá para passar o plantão, ele nem discute mais com a gente. Aí quando você vai ver o que aquele médico está passando por trás, né? Então, assim, é isso, né? Assim, a gente tem que cuidar da gente também. A gente sabe muito bem cuidar do outro, mas a gente esquece de começar a cuidar da gente também, né? Com certeza. E eu sou formada há 13 anos
E há 4 anos atrás eu já cheguei assim numa estafa assim, mental e física na minha carreira de como eu estava atuando como médica, que eu simplesmente olhei e falei assim, gente, não tem condição de eu passar os próximos anos da minha vida nesse ritmo que eu tô, vivendo Perfeito. essa vida. Perfeito. E assim, isso foi com, sei lá, né, 7 anos de formada. Então eu fico pensando como que médicos passam assim 30, 40 anos fazendo a mesma coisa. Com certeza não tem a mesma qualidade, com certeza não tem o mesmo brilho nos olhos se eles não estiverem satisfeitos. Como você falou, se eles não estiverem transbordando algo novo, eles não vão poder passar isso para outras pessoas. Jamais. E assim, você atuava mais como ultrassonografista, né? E eu sou ecocardiografista e eu sinto a mesma coisa, né? O que eu vejo? Que tá cada vez mais... Estão pagando menos no exame. Sim. E as agendas cada vez maiores. Então, você vai ter que trabalhar mais para sempre manter aquele nível que você necessita, né? Então, cada vez mais a gente trabalha e ganha menos. Então, Exato. Isso é um grande problema. A gente vende hora e a nossa hora só dura 24 horas porque a gente tem que dormir. Sim. Então, a gente não tem... O teto nosso é aquele e não tem como passar. Exato. Então, assim, aquela vida abundante que a gente vê... Nossa, eu queria viajar 2, 3 vezes por ano. Já é muito mais difícil, né? Certeza. E assim, a gente tá... E aí veio o digital, que nesse contexto todo, que ajudou... Para muita gente, igual eu era totalmente bloqueado para o digital, né? Para as redes sociais e tudo mais. Mas eu percebi, mesmo não... Hoje você vai falar, eu gosto? Não, eu não gosto. Eu não gosto, eu sou sincero. Mas... Gosto assim. Mas eu sei que, assim como saber tecnicamente, ser muito bem informado tecnicamente, formado, você precisa do digital para... escalar, né, o seu serviço, Exato. ganhar notoriedade, agregar valor ao seu exame, à sua consulta. Então, eu acho que o conhecimento hoje em dia ele tem que ser muito mais diverso do que só o conhecimento técnico, né? Perfeito. Isso a gente não vai ensinar na faculdade, então as pessoas vão ter que ir atrás disso, né? De buscar. Paula, mas começa a contar essa história pra gente, assim, você se formou, aonde você se formou, qual foi o cenário que você encontrou assim que você se formou? Conta pra gente. Bom, eu me formei em 2011 na Faculdade de Medicina de Teresópolis, da Serra dos Órgãos. E eu já era meio doidinha quando me formei, né? Porque eu não tinha escolhido uma especialidade, porque eu queria validar meu diploma nos Estados Unidos. Então, assim, eu já olhei assim pro cenário, Brasil, falei assim, nossa, acho que eu vou para lá. Comecei a estudar, fiz lá o Step 1, cheguei a fazer o Step 1 e fui para os Estados Unidos morar 6 meses lá. Perfeito. Então, tive essa aventura, assim, na verdade, primeiro eu me formei, comecei a dar um monte de plantão durante 8 meses, juntei a grana, estava estudando e fui para lá, morei 6 meses lá. Chegando lá, eu me deparei com uma realidade que também não é o que eu queria, porque ia demorar muito para estudar, validar, fazer tudo. Eu falei, não, deixa eu voltar para o Brasil, ser médica, deixa eu voltar a dar plantão, ganhar dinheiro e ver o que eu vou querer fazer da vida. E foi dando plantão de clínica, emergência, que eu me deparei com a ultrassonografia, porque eu estava aqui em Sorocaba e era um hospital particular que você podia pedir exame durante plantão, coisa que não tinha no Rio de Janeiro, que eu me formei no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tinha assim, você, Deus e 500 pessoas prontas para te dar um tiro. Não tinha como pedir para especialista, olhar, não tinha nada disso no plantão. Então, aqui em Sorocaba, eu me deparei com um ultrassonografista, que era o cara que ficava numa salinha com ar-condicionado, fazendo poucos exames na época. Escurinho, né? Olhei e falei assim, nossa, é isso que eu quero para mim. Então, assim, uma primeira dica para quem está se formando, eu acho que hoje isso, né? Tipo, você se forma... Olha o mercado, olha as especialidades, começa a dar plantão primeiro, vê realmente o que você gosta e pensa sobre isso, não sabe? Perfeito. Tipo, a tua primeira escolha às vezes não vai ser a melhor, né? Exato. Quando você se forma na faculdade. E então, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tipo, tomar outra decisão. Todo médico precisa dar plantão, gente. Tipo assim, né? Nada de ser Nutella, galera. Exato, tipo faz assim, parte. você forma e dá rico, plantão. Né? Isso é rico. Tem bastante também. Exato. Né? Eu digo que é o estudante profissional, né? Exato, tem Tudo, bastante. Né? E aí eu optei por fazer ultrassom e fiquei muito feliz porque foi uma especialidade que na minha cabeça ia me possibilitar empreender. Porque eu falei, bom, vou abrir uma empresa de medicina diagnóstica, vou fazer algo do tipo. Então, fiz 2 anos da minha especialidade, fui para o Sul,
comprei uma máquina de ultrassom portátil, coloquei numa clínica lá no sul e eu queria fazer exames populares. Eu achei que eu ia arrebentar também. Eu falei, nossa, eu vou chegar lá, comprei meu aparelho, é uma cidade pequena que não tinham muitos centros diagnósticos. E você é de lá? Não, não sou. Eu fui porque um amigo meu era médico do posto de saúde da cidade e ele me falou, aqui é difícil para os pacientes fazerem exames, vem para cá que é uma boa ideia. Eu falei, nossa. Empreendedora. Exato. Então, tipo assim, não tinha nada a ver com a cidade. Eu simplesmente peguei dinheiro emprestado com meu sogro, eu e o Douglas. Caramba. A gente pegou 42 mil reais emprestado, comprou um ultrassom portátil e foi para essa cidade. Passamos muita dificuldade lá, porque a galera não achava uma boa ideia pagar por exame, mesmo preço popular. Então, Sim. assim, não foi muito legal a experiência. E aí resolvemos voltar, viemos para São Paulo, capital. E aí comecei a trabalhar como médica ultrassonografista, SUS, trabalhava no SUS de Osasco. Eu fazia uma média de 150 a 200 exames por dia de ultrassom no SUS de Osasco. E aí aquilo que você falou, Bruna, assim, cada vez paga-se menos por exame. É uma especialidade que eu gostei, porque pelo menos assim, eu sentia que eu tinha uma certa autonomia, porque eu fazia por produção, eu ganhava por produção, então eu me sentia meio que empreendedora, porque assim, quando você dá plantão, você fica limitado a ganhar X durante 12 horas. Exato. Né? Aí pelo menos eu sentia que eu tinha uma autonomia Também, que assim, ó, depende da minha capacidade de trabalho. Então eu fui para um lugar que tinha muito volume e eu tacava pau e trabalhava. Eu ganhava cerca de 5 a 6 mil reais por dia fazendo exames de ultrassom. Uma média de 100 mil reais por mês fazendo exame de ultrassom. Muito. Então, Perfeito. assim, para um médico ganhar 100 mil reais hoje em dia com o próprio trabalho, né? Assim, com plantão é impossível, né? Impossível. O cara, com o máximo que ele plantão. consegue chegar ali é uns 40 mil e assim, acabou saúde mental, né? Exato. Dando plantão assim, praticamente dia sim, dia não, né? E eu faço igual você. Eu sou Exato. ecocardiografista, eu gosto de trabalhar por produção. Exatamente. E assim, a gente se sente, né, que tem controle sobre o que a gente vai ganhar, é pelo cansativo, menos. mas o limite não tem limite. O paciente, né? Eu também faço isso, 80 exames. Acho que com um pouquinho mais demorado, mas é muito. É muita coisa, Gente, né? 200 ultrassons, meu Deus. Mas Muita quanto gente. tempo você aguentou fazendo isso? Eu Então. aguentei 2 anos fazendo isso. Porque realmente, assim, chegou um momento, assim, que... Segunda a sexta? De segunda a sábado que eu fazia. Segunda a sábado. E o que aconteceu que foi minha virada de chave? Eu estava nesse momento, eu achava, né, que, cara, tá top, ganho 100 mil reais por mês. Como médica ultrassonografista, que nem tem glamour assim, né? Que é uma especialidade que não tem muito glamour. Tô ganhando mais do que, às vezes, um neurocirurgião. Sem dúvida. Tipo, pô, tô top e tal. Dermato, né? E tudo. E assim, sem ter que depois lidar com o paciente, é aquele fim negócio, de você vai lá, semana. faz. Acabou, você faz seu trabalho, fechou a porta, vai embora, né? Top. Mas sabe o que aconteceu comigo? Eu tava aí nessa pegada. No meu aniversário de 32 anos, eu resolvi comprar um patins. Porque eu, quando era adolescente, andava de patins, adorava, falei, vou comprar um patins. É isso que tá faltando na minha vida, é um hobby, agora, né? Fui pro Ibirapuera, nos primeiros 2 minutos caí, fraturei a cabeça do rádio direito. A gente depende da mão. Exatamente. Então, imagina, eu tinha 3 vínculos de trabalho em 3 clínicas diferentes. Fiquei 45 dias sem poder trabalhar. E eu não tinha seguro-saúde, não sei se hoje em dia esse médico tem, se é uma coisa assim comum, mas eu não tinha. Você ver, né? Fiquei 45 dias sem poder trabalhar. E aí o médico, quando não consegue trabalhar, acabou a renda, né? Acabou a renda. Então é 45 eu dias dava sem ganhar plantão, nada. Sem né? ganhar nada. E outra coisa, sem garantia nenhuma. Sem isso. garantia. Você para de trabalhar e morrendo de medo de perder a oportunidade de trabalhar nesses serviços. Porque quando você dá plantão, vaga, né? você perde a vaga. Você fica 45 dias longe e vão colocar outra pessoa no meu lugar. Como é que eu vou recuperar todos aqueles vínculos? E justamente, eu perdi uma clínica, eu não consegui voltar depois. Aí eu me vi de novo isso, eu me vi como eu costumo falar, sendo uma escrava próspera. Exato. Porque eu estava ganhando dinheiro, eu tinha uma falsa noção de segurança na minha vida, mas bastou um evento de eu ficar 45 dias afastada, sem poder trabalhar, que a minha renda foi lá embora. Eu
não era tão necessária assim nos lugares que eu trabalhava, eu poderia ser facilmente substituída por outro médico. Que toda empresa é assim. Exato. Eu sempre falo isso, assim, se você continuar só dando plantão, tem muito médico que tem medo de empreender, de abrir o próprio consultório, de aprender até a entender sobre o digital para aumentar o tamanho da lista de pacientes do consultório ou até mesmo desenvolver um produto digital. Tem muito médico que tem medo disso. E é isso que eu falo para eles, assim, cara, enquanto você continuar dando plantão ou fazendo exame na clínica dos outros, você está colocando moedinhas de ouro na clínica do outro. Exato. Sabe? Você está colocando moedinhas de ouro no bolso do outro. Mas, assim, pode ter certeza que na hora que chegar alguém falando que vai cobrar mais barato ou que vai dar outras vantagens, vai estar mais disponível para outras possibilidades, você vai rodar. Exato. Isso é assim nos melhores hospitais de São Paulo e no qualquer hospital do SUS. É do mesmo jeito. Então, assim, infelizmente, essa é a realidade. Por isso que, assim, não tem espaço, né, hoje para um médico que não queira ser protagonista da própria carreira. Ele vai precisar assumir a própria carreira, né? Assim, porque senão ele vai ser engolido, né? Exatamente. Pelo sistema. Eu acho assim que, na verdade, tudo você tem que pensar, é um caminho, né? Então, você sempre tem que ver além. Qual é o seu objetivo naquilo? Não viver só o presente. Pelo menos na nossa profissão, então, de que ganha por produção e por valor de exame, ok, o que eu acho mais certo, você vê o além. Não, eu estou fazendo isso aqui para levantar uma grana para investir em tal coisa. Exato. Ou eu estou investindo na bolsa, no mercado financeiro, e aquilo daqui, eu vou fazer isso durante tanto tempo. E se programar para isso. Mas o que eu vejo muita gente é se apegando ao mês, ao dinheiro do mês. Exato. E aí o cara fica cada vez mais aquilo ali sem nenhum objetivo, né? E eu acho cada vez mais refém, né? Resumindo, acho que para tudo na medicina, qual é o seu objetivo? Para onde você quer chegar? O que você quer fazer? Né? Você quer que o seu consultório seja melhor? Ótimo, trabalhe para isso. Se nesse caminho você tiver que trabalhar mais para juntar uma grana para fazer isso, faça, mas se você tem um objetivo, né? Um objetivo maior. O que eu vejo é que muitos amigos assim, muita gente ao redor, por que você faz eco? Ah, porque eu acho legal. É só isso. É só por isso. Exato. Aí é difícil, porque aí o dono que para você trabalha, né? Você trabalha numa empresa, o cara vai te falar, não, agora você vai ganhar R$20, não é 50 a mais. Exato. Você vai reclamar com fica quem? refém. Ninguém. Exatamente. Você não tem que reclamar. Não, agora você vai dividir com esse outro médico aqui que ele é meu amigo. Acabou, sua renda cai pela metade e você não tem o que fazer. Exatamente. Então, assim, tenha um objetivo. Acho que isso é interessante. Aí Mas você médico se não viu... pensa, né, a longo prazo. Não, a longo prazo. Não pensa. E quanto mais trabalha, mais gasta. Exato. Então, assim, o dinheiro é do mês, eu quero viver muito bem esse mês. No máximo, ele pensa na viagem do final do ano, que ele junta um pouquinho para fazer tal, não sei o quê, ou no carro que ele quer trocar. Eu sempre falo isso, né? Tipo, isso é clássico do médico. É tipo, fazer uma viagem no final do ano e trocar o carro a cada 2 anos. Mas o médico não pensa a longo prazo. Uma conta que o médico não faz, né, Paula? Que isso, quando eu vou, né, falar com alguns colegas meus que ainda não abriram a mente para isso, eu falo assim, cara, só faz uma conta. A tua hora trabalhada onde você está trabalhando hoje é quanto? A pessoa nem sabe. Ela só sabe quanto é o plantão. Aí eu falo, quando você está dando um plantão, você está entendendo que não é só um plantão de 12 horas, é um plantão de 14 horas. É 1 hora para você chegar no local, começar o plantão às 7, você vai embora às 7 da noite, passa plantão, pega seu carrinho, você chega em casa às 8, 8h30. São 14 horas trabalhadas. Um plantão hoje em dia paga R$1.000, R$1.200, R$1.800 para um especialista. Cara, sua hora trabalhada é R$73. A minha manicure, ela ganha R$70 para fazer pé e mão em 30 minutos. E tá barata a tua manicure, hein? Tu tá entendendo? Então, assim, isso, sabe? Essa é a conta que o médico não faz. E isso vai piorar. A gente vai ter mais de 1 milhão de médicos em 2035. O preço do plantão, eu lembro isso, não sei quanto era na sua época, mas, cara, há 10 anos, quando eu dava plantão, o plantão era R$1.000. Hoje em dia eu tô vendo os médicos falando no TikTok, a depender da região, tá R$800, R$600 em alguns lugares do Nordeste. Gente, não foi reajustado, né? Não foi ajustado para inflação, mas tá caindo. E vai cair, porque tem cada vez mais médicos, né? Tem cada vez mais pessoas se formando, médicos se formando. Vai cair porque vai ter muita demanda de médico e pouco lugar para dar plantão. Exato. Então, assim, para que eles vão ajustar, como você falou? Eu falo isso bastante também. Para mim é a mesma coisa. Há 10 anos atrás, quando eu estava lá em Sorocaba, que eu vi o médico ultrassonografista, eu ganhava R$1.050 por 12 horas de plantão.
E quando eu cheguei em Sorocaba para trabalhar nessa cidade, tinha assim muita vaga para dar plantão. Na minha época Chegou também. eu e o Douglas, meu marido, a gente pegou vários dias para dar plantão. Sim. Hoje em dia tem lista de espera para conseguir dar plantão nesses Exato. hospitais. Então, assim, não tem vaga e hoje o valor do plantão lá tá R$ 1.200. Olha Então, isso. assim, em 10 anos, como você falou, não foi reajustado, a inflação está comendo esse dinheiro, ou seja, o dinheiro, o poder de compra do médico diminuiu se ele depende do plantão. Exatamente. E eu dou aula para sextonista lá da EMB, né, da Faculdade de Medicina. Eu não sabia disso, mas sabe que eles falaram para mim que quem formou agora, os hospitais, inclusive do SUS, estão pedindo 1 ano de experiência obrigatório e análise de currículo com entrevista e tudo mais para ser admitido para dar plantão em porta. Olha só. Exato. Então, Exatamente. isso já começou esse reflexo e eu acho, eu posso estar totalmente enganado, mas nos próximos 5 anos vão ter Com médico certeza. desempregado, que é uma coisa que eu nunca vi. Nunca aconteceu, né? Nunca Exato. aconteceu na história. Eu acho que vai passar a ter. Espero que não, óbvio, mas eu acho que esse é o futuro. Mas é isso que eu falo, assim, não vai ter espaço de fato para o médico generalista. Para o médico que é generalista, que não fez uma especialização, eu acho que assim, vai ficar insustentável. Eu acho que o que vai sobrar para ele vai ser muito insalubre, assim, sabe? Vão ser aqueles plantões assim, eu lembro que na minha época, na UPA, eu atendia 40, 45 pacientes em 12 horas, e é porque eu era assim, ó, um paciente atrás do outro. Quando eu falo isso hoje em dia, o pessoal fala, nossa, hoje eu tenho que atender 50, 60 em 12 horas. Você está arriscando seu CRM, você não está nem percebendo. Não dá para atender bem 60 pacientes em 12 horas, não dá. E o que mais dói é saber que um médico especialista que já fez uma outra especialidade, está com medo de abrir o consultório, está ocupando esse lugar de dando plantão de porta. Então, tipo assim, gente, vamos evoluir, vamos abrir o próprio consultório, vamos deixar a galera que está formando dar plantão, entendeu? Isso que é ruim, eles estão ocupando esse espaço, pô. Com certeza. E eu entro com a deixa aqui da história que você estava contando, que eu acho que está todo mundo interessado, né? Então, você estava naquele ciclo vicioso de plantando, aconteceu um problema. Talvez até Deus colocou para você esse problema, né? Porque te fez pensar em outras possibilidades. Exato. E reconhecer aquele meio que você estava inserido. E aí? Qual foi a virada de chave que virou? O que aconteceu? Bom, primeiro que depois de 45 dias parado, eu tive que voltar e dar bastante mais plantão, né? Então não foi, tipo, veio uma cacetada, mas eu falei, não, mas eu tenho que pagar minhas contas. O que aconteceu depois? Pandemia. Lembra quando chegou a pandemia? Então, assim, eu estava naqueles serviços, trabalhava por produtividade, fechou tudo, poucos pacientes. Então, quando eu estava lá ganhando 5, 6 mil reais num dia, passei a ganhar 1.000 e pouco, porque não tinha paciente. Aí eu falei, pô, Deus, de novo? Tipo, caramba, tal. E aí foi confia na em mim, pandemia. minha filha, confia em mim. Exato. Aí foi na pandemia que eu vi esse movimento, que as pessoas estavam com medo de fazer exames em clínicas grandes, por medo de exposição da doença, mas que elas continuavam indo, assim, para o cardiologista delas, no consultório, continuavam indo para o nutrólogo. Peguei e liguei para um amigo meu que é nutrólogo e falei, como é que tá? Você deixou de atender? Tá atendendo? Ele, não, tô atendendo todo dia, meu consultório tá normal, tá ótimo. Aí eu falei assim, o que você acha se tivesse um ultrassom aí? Se eu colocasse um serviço de ultrassom aí na sua clínica, você pedisse exames, eu fico aí fazendo os exames de ultrassom e posso, além disso, agregar a parte de coleta de exame de laboratório. O que você acha? Massa. Achou o máximo, tal, não sei o que, fui. E aí eu tive coragem de novo, abrir uma empresa de medicina diagnóstica, que aquela minha experiência no Sul não foi ruim, não foi boa, mas não desanimei. Eu falei, pronto, agora eu vou fazer isso. E aí foi minha primeira virada de chave, a outra virada de chave, daí de colocar, então, comecei no consultório desse amigo meu, daqui a pouco eu coloquei em mais 2 clínicas também esse serviço de ultrassom e comecei assim. Na época foi a DOP, medicina diagnóstica de Doppler, né, que eu fazia exame de Doppler, tudo. E aí a outra virada foi a seguinte também, quando eu comecei a atuar com a minha empresa nessas clínicas, eu falei assim, gente, eu tô sempre, tipo, exposta o cara não querer, eu mais dentro da clínica dele, ele vai me tirar de lá. Perfeito. E eu vou ficar na mão. E aí foi que eu tive, né, também a coragem de aí abrir clínicas
de multidisciplinar, né, com outros médicos, para garantir que a minha empresa de medicina diagnóstica tivesse giro. Perfeito. E aí abri clínicas. Só que no caso você era dona. Eu era dona da clínica, mas eu continuava atuando como médica ultrassonografista. Então, eu fazia exames na minha clínica, fazia exames nas outras clínicas que eu tinha parceria. E assim foi durante uns 2 anos, até vir a próxima virada de chave, que foi, gente, eu não aguento mais atuar como médica e cuidar das empresas e cuidar da clínica. E aí foi também uma outra virada de chave lá na frente, que eu falei, vou deixar de atuar como médica porque eu quero cuidar das clínicas, eu quero estar na gestão, eu quero estar no marketing. Perfeito. Então, assim, fui construindo. Legal. Perfeito. Não, e assim, como foi, assim, quando você tomou a adesão? Cara, eu vou abrir o meu primeiro consultório. Porque eu com certeza, tenho certeza que tem gente, né, escutando a gente aqui agora que tá pensando assim, nossa, eu queria muito ter a coragem que ela tem, mas não é para mim. Exato. Provavelmente as dúvidas que tá passando na cabeça dessa pessoa são as mesmas que você teve nesse começo, né? E o que te fez ir além? Qual foi o caminho? Qual foi o passo a passo que você teve que você pode ajudar quem tá nessa dúvida agora, né? Cara, como eu faço para abrir meu primeiro consultório? Boa. Então, por exemplo, eu nunca abri um consultório, né? Eu abri uma clínica. E o que aconteceu? Foi justamente isso, tipo, a necessidade de não ficar refém de circunstâncias e outras pessoas. Mas, quando eu fui abrir a minha primeira clínica, foi muito difícil, porque a gente, como médico, né, de imagem, a gente está acostumado a chegar num lugar e o paciente está lá. A gente não sabe como fazer para o paciente passar pela porta. Como é que eu vou trazer a pessoa para cá? Do nada, né? Do nada. Andando na rua e vou entrar. Exato. Então, quando eu fui abrir a primeira clínica, eu me deparei com tudo isso. Meu primeiro medo era esse. Como que o paciente vai passar por aquela porta daquele local? Então, assim, primeira coisa, escolha do local. Perfeito. Então, eu fui abrir minha primeira clínica em Moema. Era próximo de onde eu já tinha uns consultórios, que eu já tinha uma galera assim que eu conhecia, pacientes, tudo. Escolha do local. Segunda, a primeira clínica que eu abri foi uma casa de rua de 2 andares. E eu queria, assim, reformar aquela casa inteira. Demorou, tipo, uns 7 meses de obra. Então, assim, primeira coisa, você vai abrir seu consultório. Saiba que vai demorar para ele começar a funcionar. Então, tipo assim, o que você vai fazer? Você precisa estar trabalhando em outro lugar, você precisa ter outra fonte de renda. Perfeito. Ou esse local não vai ficar pronto de uma hora para outra. Perfeito. Segunda coisa, adaptações. Então, era uma casa de rua, não tinha rampa de acesso, tive que fazer rampa de acesso. Não tinha banheiro como é que acessível, fala? né? Banheiro acessível, tive que reformar, fazer banheiro acessível. Futuramente, aqui vou um passo aqui para o futuro. Essa casa que eu reformei inteira para fazer minha clínica, quando eu fui vender ela, quando eu fui passar ela, eu descobri que no contrato tinha que estar exatamente igual como eu peguei. Então, eu gastei uns R$500 mil reformando esse espaço inteiro e quando eu fui entregar, eu tive que gastar quase R$100 mil para reformar ela, para tirar tudo que eu tinha feito. Nossa Marcenaria, senhora. Tudo que eu tinha feito, eu tive que pagar para tirar. Nossa, então, outra dica, gente. se você for alugar uma casa, um imóvel, veja o contrato, veja se você tem que devolver ele do jeito que ele está, porque daí você não bota mármore, não bota nada, não sei o que pra não ferrar. Nossa, gente. Então, assim, ficar atento a essas coisas, né? E é isso, marketing, eu até falei com você sobre isso, né? Tipo, você vai abrir sua clínica daqui a uns meses. Qual que é a hora de você começar a divulgar isso nas redes sociais? Qual é a hora de fazer um site? Qual é a hora de você fazer o Google Meu Negócio? Lembra que eu te falei que para você aparecer lá no Google, você tem que ter o endereço, ele tem que ser validado, você recebe uma cartinha, demora 1 mês para essa cartinha chegar. Perfeito. Então, faça isso tudo antes para você já deixar o site, Google Meu Negócio, tudo certinho. Sim. E é isso, gente, não dá para fazer tudo sozinho, você precisa ter uma empresa de contabilidade te ajudando, uma assessoria jurídica te ajudando a ver todas essas questões e já vai trabalhando o marketing. Então, assim, são várias coisas, muitas né, etapas, que você né? tem que fazer. E, assim, essa é a questão. Não precisa ser tudo de uma vez, né? Não. Assim, a questão é, assim, a gente já está falando aqui no finalzinho de ano, eu acho que, de fato, esse episódio do podcast, ele é muito proposital para você que está buscando realmente, assim, mudar a sua vida em 2025, né? Assim, que não quer mais, assim, eu também tive essa mesma sensação. Quando eu trabalhava, mesmo sendo concursada de grandes hospitais daqui de São Paulo, eu ia ficar refém o resto da minha vida.
né? E assim, a gente não dá para você garantir, mas com certeza não. Se você trabalha para uma outra pessoa, você não tem garantia, né, daquele cargo. E aí eu realmente quis buscar isso, né? Quis buscar construir o nosso especificamente. A gente agora vai voltar para Fortaleza, né? Que a gente mora em São Paulo, eu moro há 10 anos. Mas a gente vai vir para cá ainda para visitar, né? Tem uma grande família aqui também. Então, assim, aqui eu moro há uns 10 anos, o Bruno há uns 14 anos, né? E a gente vai voltar agora para Fortaleza e tudo que a gente construiu nesse período, a gente não vai perder. Exato. Porque a gente construiu com liberdade geográfica. Muito bom. Né? Muito bom. Então... Essa é a vantagem do digital, né? Então, essa é a grande vantagem do digital, né? Então, assim, seja a nossa empresa de educação médica, seja a nossa autoridade que foi construída, né? Então, é isso que eu acho incrível da internet, essa democratização do acesso à informação. Exato. Tanto pelo paciente, quanto da gente mesmo, né? Então, eu digo assim, na minha época, né? Não sei se foi assim durante a sua residência, mas era um caminho muito bem traçado, né? Que era, você terminava a faculdade, dava um tempinho de plantão, estudava para a prova de residência, passou na residência, você vai, né, fazer 2, 4 anos, no meu caso foram 4 anos, mais um ano de coronariopatias e emendei no doutorado. Depois de tudo isso aqui, aí você vai trabalhar para algum chefe. Uhum. Aí, em algum momento, ele vai abrir alguma porta para você. Ou pode ser que, talvez não, depende do chefe se é gente boa ou não. Então, assim, depois de 14 anos de estudo, você vai trabalhar para alguém. Exato. Que talvez abra a porta para você. Sendo que você tem um celular e uma rede social onde você pode começar a falar sobre o seu trabalho, os pacientes que você atende. Você não vai ter que fazer nada de diferente. O mesmo currículo que você fez no offline, você vai transpor isso para o online. Exato. Com a linguagem fácil e acessível para o paciente. Ele vai poder escolher. Exatamente. Antes a gente não tinha essa possibilidade, né? Exato. Antes era assim, era alguém que indicava, né? Então, assim, a lógica do médico que trabalhava com consultório era essa. Conseguir algum espaço para começar a trabalhar com convênios, né? Então, no Ceará especificamente, alguns convênios pagam R$35 a consulta, o repasse, né? Então, imagina, se estudar 14 anos para receber R$35 uma consulta. Aí, o que a maioria dos médicos faz? Atende 6 pacientes por hora. Né? Então, assim, horrível, né? Como que você faz uma consulta? Como é que você salva a vida de alguém como um cardiologista em 10 minutos? Exatamente. Tem condições. Você falou sobre isso, né? Abrir o consultório próprio. Quando a gente fala sobre abrir o consultório próprio, a gente imagina um espaço físico nosso. Então é isso, vou juntar dinheiro para investir, fazer tudo isso aqui que eu falei, vou ter um espaço meu, vou deixar ele bonito do jeito que for, tal, não sei o quê. Só que isso de nada vai adiantar se você antes não tivesse liberto de depender de convênio. Exato. Então, assim, abrir o primeiro consultório não é sobre abrir o seu primeiro espaço físico. É sobre você tomar uma decisão de ser protagonista. Exato. E essa decisão você começa hoje nas redes sociais. Eu Exato. acredito muito nisso. Então, assim, antes de pensar em abrir um consultório próprio, trabalhe no seu posicionamento. Perfeito. Porque é o seu posicionamento que vai te dar a liberdade que você quer. E é isso que eu falo, não precisa nem abrir um consultório, não precisa nem fazer uma clínica, aluga um espaço de coworking, não tem problema, Exato. gente. Tipo, economiza esse dinheiro, senta o bumbum, grava vídeo, faz o seu posicionamento, porque aí você vai cobrar o que você quiser pela sua consulta, você vai atender o paciente que você quer, porque a qualidade através que ele merece. Exato, porque através do seu posicionamento você atrai o paciente certo para o seu consultório. Então a liberdade começa aí, não é quando você abre o primeiro espaço. A liberdade começa quando você se posiciona e você sabe o quanto você quer receber pela sua hora. Você tem isso nas mãos. Eu achava que eu tinha isso quando eu estava fazendo produção, quando eu estava trabalhando por produção. Mas por mais de uma vez, Deus me mostrou que se eu depender sempre de trabalhar para outra pessoa, eu nunca vou estar livre de verdade, eu nunca vou ter essa autonomia. Exato. E também eu garanto que você não tem a qualidade de vida de vida que você tinha naquela época, tendo que fazer 200 exames Pelo amor de Deus. para ganhar R$6.000. Hoje em dia você consegue ganhar 6
R$6.000, gerenciando a sua própria clínica, ou mesmo que você ainda estivesse fazendo seus exames, mas cada exame ao valor que você estipulou. Então, você consegue fazer R$6.000 com 10 exames hoje. Exatamente. Sabe? Então, assim, é essa conta que o médico precisa fazer, né? Assim, sair daquela hora trabalhada de plantão de R$73 a hora e ir para a hora de consultório, onde ele começa ali cobrando R$300, R$400 a consulta, para chegar no futuro, quando ele achava que porque na minha época, as pessoas pensavam assim, não, eu vou começar atendendo convênio, R$35 é o que eu vou receber, estou, né, fadado a isso, é isso que a medicina tem para mim. E aí, depois de muitos anos, 30, né? Eu via colegas falavam isso, tipo assim, não, daqui a uns 10, 15 anos, 20 anos, eu vou começar, os pacientes já vão ter fidelizado a mim e eu vou poder sair do convênio e começar a atender no meu consultório particular. Cara, não, sabe? Você não precisa viver essa amarra, sabe? Você, que loucura, você não merece receber R$35 a consulta. Você nem está fazendo a medicina de qualidade que você estudou tanto para isso. Então, se você fizer a conta de sair do plantão R$73 e fazer uma especialização onde você vai ganhar R$400 a hora, a mesma hora trabalhada, só que no seu consultório, com qualidade de atendimento, com qualidade de vida, final de semana livre, tempo de qualidade com a família, né? Assim, ele só precisa fazer essa conta e investir nisso, né? E assim, os convênios estão falindo, né, gente? Então também vai ser uma realidade assim que não vai ser assim, não é todo mundo que vai ter convênio, plano de saúde, os pacientes tal. Então, quanto antes você se posicionar e atender no particular e saber cobrar bem por isso, tipo, melhor. Eu acho que a tendência dos convênios é eles terem rede própria. Exato, então, né? tipo, vai ter que ir lá para a rede própria e só quem trabalha lá vai atender. Ou seja, daqui a pouco é isso, todo mundo vai ter que fazer esse movimento de ir pro particular, consulta particular. Ou vá, né, pegue um convênio em que, você vai demorar um mês para você conseguir um exame, pagando o convênio todo mês. Ou você vá, né, procure, acho que vai ser essa Mas a verdade é isso. Eu acho que até esse movimento no digital é interessante, porque os próprios pacientes hoje em dia sabem valorizar isso, sabe? Então, o que antes era assim, eu lembro que na minha cidade as pessoas, esse questionamento, essa foi uma das viradas de chave que eu tive quando eu estava ali recém-formada como médica em Fortaleza. E eu fui para uma nutricionista e eu paguei R$300 a consulta, naquela época, ou seja, há uns 9 anos atrás. E eu paguei R$300 a consulta para uma nutricionista, sem direito a retorno. E aí eu fiquei assim, rapaz. Aí eu peguei e perguntei, não, mas ela não aceita convênio? Não, é particular. E o consultório dela estava lotado. Exato. Então, assim, quem que está errado? É o médico que ainda não entendeu que ele precisa se posicionar, porque, obviamente, ele é tão relevante para a saúde de um paciente quanto o nutricionista. Só que os nutricionistas, os esteticistas, né, aprenderam isso muito antes do que o médico. Só que esse espaço também é para você. Você só vai precisar abrir a mente para isso, né? E olha um fenômeno que está acontecendo hoje, uma coisa bizarra, assim. Antigamente, na minha época, quando eu fiz clínica e tal, eu fiz no HC. Então, todos os consultórios de São Paulo eram dos grandes titulares do HC, o cara que foi para Harvard com um currículo gigantesco. E o que eu vejo hoje é que tem médico que fez cardiologia e não é nada, o currículo dele não é igual, ele é jovem e tá com o consultório faturando mais do que os titulares antigos catedráticos. E aí, o que fez essa diferença? Por que antes era assim? O que é a era moderna, eu acho, que da medicina dos consultórios? É justamente o digital. Porque as pessoas hoje em dia, elas não ligam só para o currículo do paciente, mas do médico, mas com uma identificação com o médico. Quando o paciente se identifica com você, pelo jeito que você fala, pelo jeito que você aborda, você transmite confiança, você passa ainda bem, o médico passa a ser valorizado. Então, ele pode se valorizar. Ele pode cobrar R$200, R$300, igual o catedrático. Muito mais do que isso até. É o que eu falo para os meus mentorados. Tá bom, você é cardiologista,
Mas tem vários cardiologistas. Então, quando você vai fazer teu posicionamento no digital, nas redes sociais, não fique falando só sobre assunto de cardiologia. Ninguém quer ver mais isso, entendeu? Então, tipo assim, você tem que ser o Bruno, você tem que ser a Bárbara. As pessoas vão querer ir por você. É o que vai te diferenciar de verdade, né? Perfeito. E é isso, que a tua identidade ninguém tira. Exato. Aquele sentimento, né, que eu tive, que tipo assim, deixei de trabalhar e no outro dia tinha uma pessoa me substituindo. Quando sou eu, quando é a minha identidade, quando o paciente vem para passar comigo, não tem quem substitua. Exato. O paciente se Ele vai querer conecta com você. você e a rede social. Gente, rede social é rede social, é para sociabilizar. Isso Você aí, tem que ter conexão. relação com as pessoas, Perfeito. conexão. Aí a pessoa vem por isso. E os médicos que estão tendo sucesso no consultório particular, eles entenderam isso. Eles entenderam que eles precisam se relacionar e ser autênticos, não porque eles fazem dentro da especialidade, mas a forma com que eles fazem, a forma com que eles tratam, a forma com que eles curam as pessoas. É isso, é único. Perfeito. E assim, trouxe muito benefício isso. Assim, por exemplo, antigamente, eu lembro, eu fui num médico, acho que eu não lembro agora qual é o problema que eu tava. Mas o cara era esse, um bambambam, agenda super lotada, consulta caríssima aqui em São Paulo. A consulta durou 20 minutos, ele não olhou no meu olho. Nossa. Eu lembro até hoje. Não fez absolutamente nada, foi assim, sem empatia nenhuma. Não. E foi uma consulta cara e tinha uma agenda de quase 6 meses de espera. Eu fiquei hoje em dia não é mais assim. Não tem mais Não espaço dá. para isso, não. Hoje em dia, as pessoas, o paciente, ainda bem, graças a Deus, ele pode escolher em quem ele vai. Exato. Ó, esse médico aqui eu gostei dele. E hoje em dia os pacientes estão muito mais críticos também. Fui no médico, não gostei dele, vou procurar outro. E aí vem outro na rede social, em qualquer outro lugar. Então, assim, acho que democratizou muito mais a medicina ambulatorial, Sem a dúvida. medicina de consultório, né? Perfeito. Com o digital, eu acho. Ao passo que quando o paciente se identifica com o médico, ele defende até o fim. Ele senta na mesa de um bar e um amigo fala, nossa, meu nutrólogo é bom. Não, o meu nutrólogo é bom. Não, isso aqui, o meu é assim, assim. Então, tipo assim, é isso que eu falo. Vocês têm que fazer com que os pacientes se apaixonem por você. Ele tem que ser apaixonado por você. Você tem que ser, tipo, top of the mind para ele. Quando ele pensa num médico, ele tem que pensar em você. É Perfeito. isso que vai garantir que você consiga trabalhar menos, que você consiga atender com mais qualidade, que você consiga se valorizar, colocar o preço que você quiser na sua consulta e realmente ter mais conexão com o seu paciente Sem também. dúvida. Ninguém Sim, acho que isso é Então, o assim, principal, né? o É o futuro da paciente. medicina é isso, o médico ter menos pacientes, Exato. ter menos, atender menos pessoas e atender com mais qualidade. Perfeito. E agora, vamos falar também para aqueles colegas, a gente sabe que tem muitos cardiologistas também que já seguem a gente aqui, para os colegas cardiologistas que querem agregar valor no seu consultório. Então, esse cara já começou a atender no consultório, ele já está num próximo nível. Já comecei, aluguei meu espaço, estou atendendo, mas eu só tenho consulta, doutora, não faço exame, não tenho consulta. Como que eu consigo agregar valor para o meu consultório? Fazer só consulta, você está fadado ao fracasso, né? Então, assim, Exato. viver de consulta só significa que todo mês você tem que matar um leão. A cada dia você tem que matar um leão, porque se você só vive de consulta, você está errado. Então, o que eu falo para todas as especialidades, você tem que bolar planos de tratamento e acompanhamento. Um paciente que entre no seu consultório, ele tem que, pelo menos, ter um acompanhamento de 2 meses com você. Então, acho que qualquer especialidade no consultório tem que pensar nisso. Então, assim, de que forma que eu trato desse paciente durante 2 meses? De que forma que eu faço um plano anual para ele dentro da minha clínica? Então, se você é só um cardiologista, você está lá sozinho, também está errado. Traga outras especialidades, agregue exames complementares, traga outras especialidades que tenham sinergia com o seu paciente para estar lá. Para Então, toda a assim, jornada, né? exato, o paciente ele tem que encontrar todas as soluções com você. Perfeito. Então, hoje, quem ganha os pacientes e que tem poucos pacientes e ganham bem é justamente isso. Lá, o seu consultório, a sua clínica tem que ser um local de solução para o paciente
durante pelo menos 2 meses. Ele tem que, Perfeito. durante 2 meses, estar passando no cardiologista, mas aí ele vai passar no fisioterapeuta, vai passar na nutricionista, porque ele precisa emagrecer, ele vai fazer um exame com você na sua clínica. Então, isso aí é o básico. E a outra coisa para esse médico também é aprender a estar no digital, pensar em fazer Exato. cursos, a vender o conhecimento dele, Exato. né? Ou, assim, fazer produtos para paciente, ou fazer produto para outros médicos cardiologistas, ensinando como que ele faz, como que ele construiu aquilo tudo. Mas para isso você tem que ter sucesso, né? Então, corre atrás, faz um consultório, né? Exato. E foi até interessante você falar isso, porque esses dias eu fui dar uma palestra numa outra mentoria, onde tinham especificamente várias médicas, assim. E eu dei uma palestra justamente sobre isso, assim, como monetizar o seu conhecimento, né? E aí elas ficavam, não, mas é porque você tem uma empresa de educação médica, você vende para outros colegas a parte técnica, o meu é mais consultório. Aí a pessoa já se fecha, né? Acha que não Eu é, falei, né? gente, você acha que o quê? Que em 1 hora de consulta você entregou tudo que o seu paciente precisa, de verdade? De verdade, você achou isso mesmo? Rapaz, esses dias eu fui na casa de uma amiga minha, que ela tá gestante, o bebê dela vai nascer em breve. E aí eu passei a tarde lá com ela. E ela me mostrando todo o programa de acompanhamento do obstetra. Mas aí tem um planner específico. Legal. E aí ela passa com a fisioterapeuta antes. Aí ela passa com a nutricionista. Passa, obviamente, todo mês com o obstetra dela. Aí, então, assim, são várias etapas, né? E, assim, são vários pacotes, né? Que são fechados dentro daquela mesma jornada. Exato. Aquele paciente, ele gosta de você. Ele prefere aprender com você a como ele deve se alimentar por conta do pós-infarto dele. Então, assim, se você fizer uma parceria, se você montar um livro que seja para o paciente ou um curso que seja, como Legal. viver depois disso, né? Você consegue, de fato, vender mais vezes para a mesma pessoa. Né? Exatamente. E é aquela história, é muito mais fácil alguém que já comprou de você continuar Exatamente. comprando. E assim, o médico tem muito essa trava, né? De tipo assim, ai não, mas eu não sei vender, eu não quero vender, porque medicina é sacerdócio. Sempre vai ser um sacerdócio, sem sombra de dúvida, mas lembra que antes de cuidar dos outros, você precisa cuidar de você também. Exato. E, cara, quando você tem certeza da transformação que você gera, você não tem medo de vender. Exatamente. Porque você sabe que o que você está entregando para aquele paciente no formato de um livro, no formato de um curso ou de um grupo de acompanhamento vai transformar a vida dele. Exato. Então, ele vai sair dos 180 quilos e vai chegar nos 130 quilos e depois vai chegar nos 100 quilos, depois vai ter uma vida super ativa com atividade física. Você mudou a vida dele. Exato. Então, para ele, R$300, R$400 de um programa de acompanhamento não fez a menor diferença, porque você salvou a vida dele. Então, é isso que o médico tem que destravar, né? Entender que, assim, é muito além da consulta. É tudo aquilo que você pode oferecer para, de fato, impactar e transformar aquela vida. Exatamente. E quando ele começar a olhar para o paciente que chega no consultório com essa cabeça de eu não preciso atender 100 no mês, eu posso atender 30, mas atender muito bem e eu vou criar um ecossistema aqui dentro da minha clínica com vários pontos de contato e com várias soluções para ele. É isso que Exato. você falou, plano de acompanhamento, planner excelente. Então bota isso na sua cabeça, né? Tipo assim, 30 pacientes, mas eu vou entregar o melhor tratamento e eu vou entregar várias soluções para ele. Perfeito. Então é isso. É o LTV, né? Exato. Que é você pegar o paciente durante toda a trajetória dele e ele tá sempre ali com você. É muito mais fácil você conquistar esse que você já conquistou, manter ele, do que conquistar outros, né? Isso. E aí vai um dado muito importante. Para isso você precisa ter uma experiência do cliente muito boa, né? E aí vai na qualidade do seu serviço, porque Exato. não é fácil manter o paciente vinculado a você por muito tempo, gastando ali com você, né? Se a Só que se a experiência não é Exato. boa, aí é muito difícil. Aham. Então, assim, aí vem todo o processo de gestão, Exato. de como você vai gerir esse paciente, qual é o seu público, como é que... Eu acho que isso é o mais difícil, né? Isso Eu acho que é o falo mais isso, um difícil. médico que passa o dia inteiro dentro do consultório atendendo consulta, ele não tem noção do que acontece na recepção. Sim. Ele não tem noção do que está acontecendo no comercial, como que estão respondendo as mensagens para ele. Se o banheiro tá sujo, Não sabe, ele não sabe de nada, tem entendeu? Copo, é. Então, assim, não tem espaço se você hoje quer ser um médico diferenciado, se você quer trabalhar menos horas, se você quer atender poucos pacientes com qualidade, esse tempo você tem que pensar também, se você tem um consultório, uma clínica, que você é o gestor, você é o líder. E ser o gestor significa ter tempo
e conhecimento para olhar todos esses processos, né? Foi por isso que eu tive essa decisão de parar de fazer exames, que eu fui saindo, porque para mim me doía muito quando eu estava lá na clínica, o paciente deitava lá para eu fazer ultrassom e ele falava, nossa, mas a menina da recepção foi muito mal educada. Assim, meu Deus, olha só o gasto que eu tive para abrir essa clínica, para investir no marketing, para colocar esse paciente aqui dentro, para a menina da recepção ser mal educada. Então, tipo assim, se você está só atuando, você não tem realmente um tempo de qualidade para você estar olhando os processos, vai sair do controle. E se o paciente não tem uma experiência boa, ele não vai fidelizar. É né? muito difícil você reverter uma experiência negativa, né? Exatamente. É muito difícil. Exato. Então, por isso é importante os processos, né? Tá muito bem. Isso. E isso ainda falo assim, né? Se você está sempre ali no operacional da sua clínica, quem é que está fazendo ela crescer? Né? Porque assim, né, óbvio, né, quando você tem ali o seu primeiro consultório, você, né, pode expandir para todas essas outras áreas que a gente conversou, né, todo esse ecossistema, né? Mas como que você vai conseguir fazer isso se os seus pacientes não estão voltando? Então, a gente tem muito essa coisa de trazer para a gente, querer centralizar tudo, né? Então, assim, não, eu vou gerir, eu vou fazer o financeiro, eu vou... Cara, não adianta você contratar uma secretária de R$1.000 e achar que ela vai estar super satisfeita em captar novos pacientes para você. Mas eu contratei a secretária, ela tem que saber o que fazer, né? Ela não vai saber o que fazer. Não. Você que tem que ter o script, você que tem que treinar essa secretária para que ela possa executar o que você espera que ela execute. Então, assim, tem muita gente que fica nisso, né? Assim, não, mas eu não vou contratar uma secretária, cara, não. Eu não sei por que meu consultório não vem paciente, sou super bem informado, todo mundo gosta da minha consulta, mas tá aqui, ó, tô com várias agendas vazias. Quando você vai olhar, né, na big picture, assim, né, você vai ver, tipo, vai olhar a conversa do WhatsApp da sua secretária com o seu paciente, né? Então, treinamento de secretária para ter uma captação ativa, isso é fundamental, né? Então, assim, gestão de consultório, como que você vai fazer essa gestão, né? Como que você vai escrever esses processos? Como que você vai contratar pessoas? Então, isso a gente não aprende na faculdade, não aprende na residência, né? A gente faz mentorias para aprender tudo isso, né? E outra coisa importante que você falou, captação ativa. Também não delegar isso. Você no seu consultório como médico, se você está atendendo um paciente que fala bem de você, igual o Bruno falou, tipo, uma pessoa que fala mal de você, um paciente detrator, ele vale por 10 que estão falando bem. Exato. Então, você precisa de pelo menos 10 pessoas falando bem de você para pagar uma pessoa que fala mal. Então, se você, como médico, está atendendo um paciente, ele fala, nossa, doutora Bárbara, eu gosto muito de você, gostei muito do tratamento. Você vai sentar e ele vai falar assim, que bom que você gostou. Então, eu quero que você me indique, porque com certeza tem alguém na sua família, tem algum amigo seu que está precisando desse tratamento, então Perfeito. eu quero que você me indique, que você passe aqui para minha secretária o telefone, mas você já manda uma mensagem para essa pessoa falando que a minha secretária vai entrar em contato, para ela não estar desavisada. Você quer que eu te ajude a escrever a mensagem? Ó, doutora Bárbara, estou aqui com a doutora Bárbara, ela é uma médica excelente, eu passei o seu contato. Perfeito. Não pode ter medo de fazer isso, gente. Isso muda o jogo. Indicação. Paciente que vem por indicação é muito mais certo. É CAC zero, né? Exato. Você não precisou, porque hoje em dia tráfego pago está cada vez mais caro. E o paciente high ticket, ele não vem pelo tráfego pago. Vocês alguma vez compraram alguma coisa que vocês viram num folhetim ou que Não. apareceu na internet? Você foi para um médico porque você viu um anúncio na internet? Não. O paciente high ticket, ele vem por indicação. Então, isso aí tem que ser ativo, isso muda o jogo do consultório, é sentar realmente e fazer. O Douglas, meu marido, ele está atendendo ainda, então, assim, chega assim um dia da semana, ele senta do lado da secretária e começa a mandar áudio para os pacientes. Oi, fulana, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo bem? Nananana. A pessoa fica super feliz de receber um áudio. Então, tipo assim, isso é a sua função como Sim, médico. Perfeito. Você entendeu? Você não pode ter medo de mandar áudio para o paciente. Os pacientes têm o telefone dele particular e você tem que criar relação. Então, novamente, você só vai viver essa realidade de, em vez de ter 100 pacientes, você ter 30 que passem com você o ano inteiro, que estão num programa de acompanhamento, que paguem bem,
se você tiver relacionamento com ele. Perfeito. Então, não tenha medo, porque hoje o médico fica assim, né? Tipo, Sim. não E é não ter medo. Também, né? E tipo assim, não ter medo de vender mesmo. Exatamente. Porque assim, você é uma empresa, quer queira ou não. Exatamente. Então, assim, você tem certeza da transformação que você gera? Cara, qual é o problema se você atender um paciente, você tá acompanhando ele ali de uma insuficiência cardíaca, o paciente compensou, tá bem bonitinho, organizado, ele olha pra você e fala, doutora, eu nunca estive tão bem toda a minha vida. Qual é o problema de você olhar pra ele e falar assim, cara, você gostou da consulta? Que bom. Pois olha, se você tiver mais algum paciente, algum familiar que esteja precisando também desse nível de atenção e cuidado, né? Eu vou passar o telefone da minha secretária para que você possa encaminhar para ele, porque vai ser um prazer cuidar dele aqui também. Exatamente. Sabe? Isso vira o jogo. Gente, você está salvando o paciente com insuficiência cardíaca, sabe? Então, assim, qual é o problema de você fazer isso, né? Então, assim, e muito provavelmente, se você, né, fizer isso ali no começo do seu consultório, depois você não vai ter agenda para Exatamente. Você vai escolher quem você quer atender, gente. Né? Então, é verdade. Fantástico. Paulo, eu queria muito que você finalizasse esse episódio falando, assim, para a câmera, para as pessoas especificamente, quais foram, assim, as maiores lições que você teve, né, desde quando você virou a chave de ser, né, deixar de ser uma médica que trabalha para os outros e passou a ser uma médica protagonista e empresária da própria vida, né? Olha, gente, protagonismo da própria vida. A gente está agora aqui começando dezembro, as pessoas já pensam assim, o ano está acabando, deixa para o ano que vem, deixa começar em janeiro, não vou fazer isso. Gente, comece. Nenhum grande empreendedor, nenhuma grande pessoa que fez algo deixou a coisa para ontem, entendeu? Tipo assim, dê o próximo passo, comece, assuma as rédeas da sua vida como médico. Ninguém vai fazer isso por você, isso é uma decisão sua. Então, assuma o controle da sua carreira, da sua vida e da sua qualidade de vida. Não postergue, não deixe para depois, não procrastine a sua vida, porque o tempo é muito curto para a gente ficar delegando e dependendo de coisas externas, fatores externos como médico. Assuma o controle. É isso aí. E é isso, existe Muito vida bom. abundante para médicos também. Também, né? a gente merece. Então é isso, meus queridos. Comecem, foquem, sabe? Assim, definam quais são as metas de vocês de 2025. A gente está fechando 2024 com muita gratidão, porque de fato foi um ano muito especial pra gente, de muito crescimento, de muitas pessoas especiais que cruzaram o meu caminho e que me permitiram aprender muito. Aprendo muito com a Paula também. Então, meus queridos, foquem no, assim, qual é o sonho de vocês, né? Como vocês querem terminar 2025? Provavelmente diferente de como vocês estão terminando 2024. Exato. Então, comecem buscando uma especialização. Vocês precisam ter uma especialização para que vocês possam abrir todas essas outras portas do empreendedorismo, poder, né, trocar a sua hora trabalhada de plantão de R$73 para a sua mesma hora trabalhada, só que de consultório a R$400, R$500, R$800. Só que essa decisão tem que ser tomada hoje. Né? Você tem que tomar uma decisão hoje para que você comece a sua especialização e comece a construir o seu futuro de sucesso no seu consultório. É isso aí. Perfeito? Um beijo grande. Eu desejo assim um 2025 maravilhoso para todos vocês. Continuaremos por aqui, entendeu? 2025 é só o começo, tem muita novidade por aqui. E se vocês quiserem outros temas com a doutora Paula Pérez, coloquem aqui nos comentários também, que eu vou ter o maior prazer de trazer minha amiga aqui de novo para dar aula para vocês. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Até mais.